Boa tarde, internauta. Estamos aqui na TV PCI, o portal Cidade de Itapira, com a vereadora Sônia Santos, numa conversa de gente grande. Hoje é quarta-feira, 21 de março de 2012. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Nino. Boa tarde a todos aqui da TV CPI, PCI, desculpa, né? E boa tarde, internautas. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Assim, ainda a coisa borbulhando na política, né? E vocês terem me convidado. Então, eu agradeço muito esse espaço, essa participação hoje. Muito obrigada. Na verdade, esse convite era para sexta-feira, que a gente tem um horário já pré-determinado às 14 horas, mas você vai estar viajando e a gente não podia deixar a coisa esfriar, né? Tá certo? Bom, nós vamos começar primeiro, Sônia, pelo assunto mais em pauta, que é a sua relação com o PT, com o diretório municipal, diga-se de passagem, né? Como é que está esse processo com o grupo daqui de Itapira? Esse processo não existe, né? Ele chegou num ponto de saturação que não há mais qualquer tipo de relacionamento entre eu e o Partido dos Trabalhadores de Itapira. E existe algum contato seu? A gente sabe que existe uma relação boa entre você, o Antônio Carlos, com o diretório estadual. Isso chegou até o diretório estadual? Como é que está? Chegou, o diretório estadual está sabendo o que está acontecendo aqui, inclusive eu entrei com um pedido de intervenção no diretório de Itapira, tendo em vista que o diretório se formou com muitas irregularidades, ou seja, eles não obedeceram o que rege o Estatuto dos Partidos Trabalhadores. Então, não posso compactuar com isso e, por isso, eu entrei pedindo uma intervenção. E eu acho que, para breve, nós teremos uma surpresa aqui em Itapira. Você pode dizer, por exemplo, quais são essas irregularidades? Prazos que não foram observados, entendeu? O número mesmo de pessoas que participaram da convenção, isso é alguma das irregularidades. Certo. Houve o grande passa-moleques, né, que você falou, um deles, né, que foi a questão da indicação do líder da bancada. Você vê alguma possibilidade, caso ocorra intervenção, de mudança na indicação do líder de bancada? Nem quero isso. Nem quero. Quero que fique claro que a indicação do vereador Mino como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o que eu falei, né, a minha irresignação, ela não é pelo fato de ser o Mino e não ser eu, ela é pelo fato de como a coisa aconteceu, que esperaram eu estar numa reunião na escola da minha filha, que eu não poderia participar da reunião do PT, e fizeram isso pelas minhas costas. Então, o que eu falo? O correto, o mínimo que essas pessoas tinham que fazer, pela história que eu tenho dentro do Partido dos Trabalhadores, e pelo fato de eu ter convidado o vereador Mino para ingressar no Partido dos Trabalhadores, era: nós somos maioria, nós queremos você como líder, porque a Sônia está com esse problema com o prefeito, em relação às contas do prefeito, nós estamos na administração, ela não tem condição de ser a líder. Mas falando isso à minha frente, olhando para mim, falando, você não tem condição política de ser, eu mesma iria falar que eu não queria mesmo essa condição, entendeu? Mas se você pensar ainda numa coisa alucinada minha, que eu quisesse de qualquer jeito ser o líder. Eles tinham maioria. Eles podiam esperar eu chegar frente a frente, olho a olho, e falar: Sônia, você não vai ser a líder. Claro. Não fazer do jeito que fizeram. Isso, para mim, é que foi a molecagem. Não é o fato do Mino estar lá, é o fato como ele chegou lá. E também, mas eu acho que o Mino, ele poderia muito bem, eu vejo assim, ter pedido, na verdade, assim, ele tinha certeza da maioria. Ele poderia muito bem, vamos aguardar a vereadora. Exatamente, isso é o correto, sabe? E não dar esse espaço-moleque. É isso que eu não aceito, é isso que eu não me conformo. Você não vê essa postura como uma forma de retaliação? Não, eu vejo essa postura como antiética mesmo. Ah, tá. Você não viu como uma forma de te punir em função da sua decisão? Não, isso também, né? Sim. Mas eu acho que a ética ela tem que se sobrepor a esse tipo de retaliação, entendeu? Por quê?
Porque isso era uma coisa interna nossa. A hora que saísse para a população, o meu desgaste já estaria colocado quando o Mino, neopetista, o que acabou de chegar, seria apresentado à população como líder, entendeu? Então, o meu desgaste ele aconteceria normalmente. Né? Claro. Correto? Então, mas entre nós, eu tinha o direito de participar disso. Ah, não tenho a menor dúvida. Você entendeu? Então, por isso que eu acho que a retaliação ela seria pública, como foi, e eu assumo esse ônus que eu trouxe para mim, mas eu não aceito a falta de ética. Isso eu não aceito. Ah, perfeito. E me diz uma coisa, foi você que convidou o Mino para o PT. E eu tenho uma dúvida, quer dizer, houve alguma discussão prévia sua com o pessoal do diretório ou mais alguma pessoa para que você fizesse esse convite? Não, não houve. Na verdade, assim, quando eu fiquei sabendo, eu estava na Câmara, quando o Vicente Enfermeiro chegou lá com a decisão de que o partido estaria nas mãos dele, né? Foi num momento assim, foi num ímpeto mesmo, porque eu pensei naquele momento, o Mino não pode ficar fora da política, entendeu? Ele não pode ficar sem partido. E aí a avaliação que eu fiz também muito rapidamente naquele momento era, o Partido dos Trabalhadores é o vice do irmão dele, né? O Martins, né? Alguns membros do Partido dos Trabalhadores estão na administração, então eles não se oporiam. Por isso que eu fiz o convite ao Mino, entendeu? Assim, de coração aberto mesmo, né? Eu fiz esse convite e ele aceitou prontamente. E no dia seguinte ele assinou a filiação dele. Não houve, então, na verdade, ninguém que tivesse dado essa orientação a você? Não, nenhuma. Não, isso não foi uma coisa de coração mesmo. Foi de coração? Foi. Que também não foi levado em consideração depois. Bom, você é acusada, né, pelos dirigentes petistas, por esse pessoal que está hoje no diretório, basicamente, assumir o controle do partido local, né? Eles dizem que você é quem ditava todos os procedimentos, os acordos. Por que eles falam tanto isso? Bom, primeiro, é muito boa essa pergunta, né? Se nós fôssemos, como eles querem colocar, os donos, entre aspas, do Partido dos Trabalhadores, aqueles que não estaria essa direção que aí está e que aprontou tudo isso comigo. Né? Se fossem pessoas, se eu fosse realmente fazer alguma gestão em cima alguma ingerência dentro do partido, eu teria colocado pessoas chegaram a falar em guerra até para conseguir isso. Afinados a mim, não teve nada disso, eu nem participei, entendeu? Por conta de eu não reconhecer esse diretório. A questão que o Partido dos Trabalhadores tem que colocar, Nina, é o seguinte: quem durante todos esses anos carregou o piano do Partido dos Trabalhadores? Eu vou falar, fui eu e meu marido, né? Quem arrumava desde bolsa para trabalhar em campanha, isso, até as discussões dentro do partido. Nós, entendeu? Carregar o piano nós carregamos, tá? Porque muitas pessoas ali, elas não se movimentam. Em termos de discussão, é o seguinte, eu, na verdade, sou um elemento político, tenho um cargo de vereadora, né? E eu sou um referencial. Sim. Entendeu? Sou um referencial na política de Itapira. Então, quando as pessoas querem fazer essa discussão, claro que vai procurar mim, vai procurar o Carlos, entendeu? Sendo que nunca deixei de levar isso ao restante do partido e discutíamos juntos tudo o que deveríamos fazer. Você entendeu? Tanto é verdade que o Toninho Bellini, quando pensou em ser candidato, ele foi à minha casa perguntar, desculpa, se eu seria candidata a prefeita. Eu falei que não seria. Então, se eu e o Partido dos Trabalhadores o apoiaríamos. Porque, na verdade, eu era vereadora, fui para o enfrentamento com o Barros Munhoz durante 4 anos, não é? Então, eu era, sim, essa figura política importante na cidade e que merece ser ouvida e que merece ser respeitada. Entendeu? Então, é um grande absurdo se o PT falar isso, porque é o que eu falei para vocês, se fosse, teria colocado gente da minha confiança lá e esse povo estaria chorando aí na Rua da Amargura, entendeu? Não tem nada disso. Tá certo. Você chegou a lançar a sua pré-candidatura sozinha, né? Eu não vi assim, ninguém do partido se pronunciando, te dando apoio.
Isso já foi uma senha do que acabou... Nino, eu fiz isso porque eu não me conformo como a direção do Partido dos Trabalhadores se apequenou. Quando eu falo que o PT de Itapira se apequenou, são nessas coisas, entendeu? Então, todos os equívocos que o prefeito fez, o PT abaixou a cabeça. Parece um partido recém-criado. Não parece o partido da presidenta Dilma, do presidente Lula, o partido dos dois presidentes da República que fizeram a transformação nesse país, que tem o vice-prefeito do Partido dos Trabalhadores. Você está entendendo? Então, veja você, Alberto Mendes lançou a candidatura, Manuel Marques lançou a candidatura, e o PT? Eu falei, eu vou lançar, porque nós não somos menores nem piores do que ninguém. Alguém tem que falar, o PT também tem candidato, e eu fiz isso. Lógico, sabendo exatamente isso, entendeu? Que eu iria por uma prévia, que o partido não iria me apoiar, mas eu não fiz isso pensando em mim. Mesmo porque hoje eu coloco para você, eu não sou candidata a nada, você entendeu? Mas pelo partido que o PT, aquele que eu me filiei há 30 anos atrás, eles tinham o direito de ser alçado à posição que lhe cabe, entendeu? Ou seja, o partido da presidenta Dilma e o partido do vice-prefeito da cidade, que não pode a reboque dos outros e que tinha. E agora o Martins lançou a candidatura dele. Isso eu ia te perguntar, quer dizer, como é que você viu isso aí? Eu vi isso de uma forma muito desconcatenada, Nino. Desconcatenada, você entendeu? Por quê? Porque veja você a situação que hoje está colocada. O Manuel Marques, que é do PV, é partido do atual prefeito, pré-candidato. Martins, vice, que é do PT, pré-candidato. Isso é um verdadeiro absurdo. Completamente. Nesse momento, todos aqueles que ajudaram a eleger o prefeito Toninho Bellini tinham que estar falando uma única língua, já com seus candidatos, pré-candidatos já definidos, quem seria o pré-candidato a prefeito e quem seria o vice, você entendeu? Martins vice não pode ser mais. Portanto, ele teria que ser o candidato a prefeito. O Manuel, por sua vez, fala que não abre mão. Você entendeu? Olha que ponto se chegou por falta dessa habilidade política, faltou habilidade política, e por esse fato do PT ter se aquietado, ter se apequenado, porque lá atrás tinha que ter falado, não, o candidato a prefeito agora é do PT. Claro. Prefeito, sente com o seu partido, discuta, resolva isso, mas o candidato agora tem que ser ao contrário. Candidato do PT, prefeito do PT, vice do PV. Isso seria, entendeu? Então, para você ver como eles estão completamente dissociados do momento político que nós estamos vivendo. E eu acho que o partido fez isso, Nino, e é lamentável. Aí eu vou chamar lamentável ainda, entendeu? Para ver se me pressionava, votar a favor das contas. Não. Eu me lançando candidato, pré-candidato a prefeito, não posso ficar inelegível, porque ela é do mesmo partido que eu. Então, eu estou forçando que ela vote a favor das minhas contas. E eu quero dizer aqui para você e para os internautas que isso não teve o menor peso na minha decisão, entendeu? Porque se tivesse que ser para rejeição das contas do prefeito, sendo o Martins, fosse quem fosse o pré-candidato do PT, eu iria bancar isso aí, você entendeu? Até porque isso provavelmente, já, nós vamos voltar no segundo bloco nesse assunto, mas provavelmente não haveria esse problema, né? Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o assunto mais palpitante e outras questões mais que poderão aparecer no meio do caminho. Daqui a pouco.
Ok, estamos de volta com Sônia Santos, a vereadora pelo PT de Itapira. Estamos conversando em função do assunto político do momento, né? Tivemos no primeiro bloco falando da relação dela com o PT. Agora nós vamos entrar no assunto mais palpitante, que foi a aprovação das contas, onde até o momento da votação se imaginava que Sônia seria a última a votar a favor da aprovação das contas. Imaginava-se que alguém da oposição poderia fazer isso em função de propinas, de negociatas e coisa e tal. Mas vamos lá, Sônia, eu até vou aproveitar aqui, como teve internauta que mandou a pergunta para a gente, o que fez você mudar de opinião sobre as contas? Na verdade, eu penso o seguinte, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Então, assim, quando isso veio, num primeiro momento, e aí era uma questão pessoal minha, de tanto passa-moleque que eu tinha levado, né, por inabilidade do prefeito, falei, agora é a hora de me vingar. Chegou a hora de eu me vingar. E isso eu acabei assumindo mesmo. E tudo que eu fiz até ontem, eu fiz de uma forma assim, muito sincera, sabe, Nino? Chegou a hora, agora é hora de eu dar o troco, sabendo que esse julgamento foi um julgamento político do Tribunal de Contas, entendeu? Né? E eu fui nessa linha, e muitas pessoas falavam para mim, mas você não percebe que você vai dar munição para esse prefeito fazer acontecer, né? Tá bom. Semana passada, o prefeito entrou em contato com uma pessoa, amiga minha, perguntando se eu não poderia conversar com ele. Que seria o momento que nós poderíamos conversar sobre tudo, eu poderia falar para ele tudo que eu queria falar para ele. E eu aceitei esse convite desde que as contas não entrassem nessa discussão. E o prefeito aceitou, e eu me reuni com o prefeito semana passada. E o bom disso foi que eu falei tudo que eu tinha para falar para o prefeito desses 8 anos da administração dele, dos quais 6 eu participei, certo? Então eu falei da inabilidade política dele, muitas coisas ele reconheceu, outras ele não reconheceu, mas foi uma conversa muito franca, muito sincera, entendeu? Pois bem... Mas tardia. Tardia. Mas antes tarde do que nunca. Bom, né? Isso é verdade. E aí você começa a pensar, sabe, Nino, o que eu quero? Eu estou saindo da política institucional. Da política, eu sou um ser político como todo ser humano é, entendeu? Essa eu não vou largar nunca, entendeu? Nem tem como. Mas da política institucional eu estou saindo. Mas eu acho que eu tenho o direito e eu mereço sair não é só com a cabeça erguida, não, mas tendo o reconhecimento das pessoas que eu mereço. Eu mereço ser reconhecida pelo que eu fiz por Itapira, pelo que eu fiz na política, com a ética que eu sempre trabalhei. Tanto é que eu quero até, falei já para você hoje, eu te parabenizo. E o que você colocou no portal, para mim, foi um feedback muito bom, sabe? Que eu falava para minhas filhas, eu falava, olha o que saiu. Entendeu? Ou seja, saiu da minha coerência, né? Aliás, eu quero aproveitar que foi um lapso, mas foi corrigido já. O sentido estava correto, só que lá no final, ao negar-lhe coerência, saiu incoerência, né? Mas aí nós já corrigimos logo de manhã, sem problema. Então, você veja, saíram as maiores barbaridades, que estava havendo um leilão, disso, daquilo, por esse voto, entendeu? E quando você escreve no portal, o primeiro, né, porque os jornais saem amanhã, e em nenhum momento se ventila essa possibilidade, porque essa possibilidade seria inexistente mesmo, Nino. Eu jamais me sujaria por nada nesse mundo. A minha cabeça e a minha consciência, minha cabeça não é erguida, a minha consciência tranquila, não há dinheiro no mundo que pague. Mas, disso não ter nem sido pincelado, para mim isso é um feedback muito bom. Sabe? Eu falo assim, valeu a pena. E era esse reconhecimento que eu queria do prefeito. Certo. Bom, eu não tenho a menor dúvida com relação a essa questão. Mas você não acha que a imprensa vai explorar dessa forma? Mas, então, quando você está tranquilo, entendeu? Você assume isso e você sai de cabeça erguida na rua. Você entendeu? Eu estou tranquila.
Por isso que eu acho assim, onde o pessoal fala assim, mulher corajosa, mas viver é um ato de coragem, assim, entendeu? Então, como eu não tenho nada a dever, eu falei, eu aguento o tranco. Mas, por outro lado, foi o que você falou, não podia fazer olho por olho, dente por dente, sabendo as consequências que isso teria, e eu seria incoerente, e foi aí, com o tempo, quando eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, foi que com esse decorrer desse tempo me fez refletir. E mais ainda, depois que eu conversei com o prefeito, eu refleti mais ainda, sopesei e pesei os prós e os contras e falar, olha, realmente melhorou mesmo, isso a gente tem que reconhecer, que a merenda melhorou, a uniforme, a criançada hoje tem uniforme, os professores são mais valorizados, por uma questão técnica, entendeu? Então também não posso jogar a minha história do tanto que eu briguei para tirar o ex-prefeito e agora entregar na bandeja uma coisa que foi um problema técnico, que não houve desvio de dinheiro, porque em nenhum momento eu falei que houve desvio de dinheiro. Não eu só falei que a conta não tinha sido aprovada e que eu ia rejeitar conforme o Tribunal de Contas, entendeu? Sabendo já de antemão que também a decisão do Tribunal de Contas, no meu ver, foi uma decisão política, ela não foi uma decisão jurídica, você entendeu? Então, eu falei, olha, o tempo realmente é o senhor da razão, sabe? Esse tempo, e eu acabei sopesando essas coisas, e eu resolvi, por isso que eu acabei mudando meu voto. Eu até quero dizer que eu acho que o seu ato foi, em termos da coerência, foi interessante, porque Itapira, você está cansado de saber isso, se bem que quando a gente fala Itapira, porque a gente acha que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, né? Acho que as coisas que acontecem aqui é só aqui. Não é verdade, tá por aí. Mas aqui é o seguinte, né? Aliás, teve um comentário do Mino que eu vou perguntar para você depois, de ontem, né? Que também está no Drops, mas as pessoas acham que o que elas pensam é que está correta, né? Qualquer pensamento contrário está errado, está vinculado a essa pessoa ou aquela pessoa, tem interesse financeiro envolvido, o que pode até existir, porque o mundo está aí para isso, né? A questão econômica, o interesse político, o interesse pessoal. Mas isso não significa que é sempre assim. Pois é, foi nesse momento que eu pensei, sabe? Eu não posso, por um problema pessoal meu com o prefeito, né, comprometer a administração, comprometer a população. Você fala assim, mas comprometer a população de que jeito? Que o ex-prefeito, que eu tanto combati, tenha um discurso da moralidade e a população acabe se deixando levar por isso e voltar ao que éramos antes, que eu realmente não espero que volte. Entendeu? Certo. Então, foi essa minha responsabilidade como pessoa pública que falou mais alto. Não resta a menor dúvida que a não aprovação ela teria um viés político. Com certeza. Unicamente. Só teria um viés político. Um viés político. Bom, aqui ele pergunta se você acha que o parecer do Tribunal de Contas está errado. Ele não está errado, mas o Tribunal de Contas se pegou numa questão técnica, ou seja, o uniforme não entra, embora seja para os alunos, não entra na educação. E quem fez a documentação para mandar para o Tribunal de Contas não percebeu isso. Foi aí que deu. E se você pensar, no montante de 25 milhões, foi 40 mil. Você entendeu? Que, vamos dizer assim, faltou, que não faltou. Né? Então, o Tribunal de Contas errou, não errou. Mas parecer, ao meu ver, foi mais político do que jurídico. Aqui ele diz assim, né, que, então, no seu entendimento, o Tribunal de Contas julgou contra a lei? Não, ele não julgou contra a lei, mas é aquela história, né, Nino? Se a lei está aí para ser interpretada. Se tivesse uma boa vontade, interpretaria que isso entraria, que o uniforme entraria, você entendeu? Então é aquela história, né? 2 mais 2 são 4, mas no direito não é assim. Você não precisava de advogado, promotor, entendeu? Nem juiz, tá da lei, cada um seguia, não cumprisse, ia lá num juiz e o juiz determinava que se cumprisse a lei, você entendeu? Há as brechas da lei, por isso que eu falo para você. Errou, não errou, mas teve um viés político mais do que jurídico, teve. Não resta a menor dúvida que se existem equívocos desse governo, não era bem nesse campo. Exatamente, exatamente. Bom, aqui ele está dizendo, eu acho que você mais ou menos já respondeu isso, por que a vereadora, isso é Marcelo Junqueira que está perguntando. O outro é do Cristiano, não falei o nome. Cristiano. Por que a vereadora esperou tanto tempo para mudar de ideia? Por que fez tanto carnaval por nada?
Não fiz carnaval, aí que tá, né? Eu sou desse jeito mesmo, né? Eu falei desde o início. Meu coração, num primeiro momento, falou, agora é a hora de dar o troco, entendeu? Não é que eu esperei muito tempo, quem esperou foram eles de colocar essas contas para serem aprovadas ou não. Chamaram no recesso uma extraordinária, quando viram que ela não seria aprovada, retiraram, e ontem era o dia derradeiro, por isso que ela foi chamada ontem. Só abrindo um parênteses também, aproveitar esse espaço, indo para falar o seguinte, que teve sessão extraordinária, e já desde que o Toninho assumiu o líder dele, ele tinha maioria, extraordinária em Itapira não se ganha mais, entendeu? Então, há sessão, mas não há pagamento. Isso é um projeto de lei meu, tá? Então, teve sessão extraordinária, mas ninguém ganhou, e o Mino pediu vista naquela oportunidade porque ele viu que não teria os 7 votos. Tá. E você acha que a estratégia, agora vamos falar do ponto de vista político, a estratégia de retardar, deixar para o último minuto, acabou funcionando então no seu caso? Acabou. Você refletiu melhor? Você refletiu, eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. Tá, né? Certo. Bom, eu quero tocar nesse assunto, nós já estamos com o nosso tempo estourando. Ontem o Mino disse, dentro daquilo que a gente começou a falar, o Mino ele disse o seguinte, né, que essas mudanças de partido, né, que as pessoas estão mudando, está debandando do governo, que é bom essas pessoas tomarem cuidado, porque o povo já não aceita mais isso, coisa e tal, papapá. E aí eu até lancei lá, mas de quem que ele estava falando isso? Ele estava falando do Sebastião Manuel, do Marcelo, do Alberto, ou ele estava se referindo também ao Toninho Orsini, ao Kleber. Ao Kleber. O que você acha disso? Olha, tem um ditado que eu gosto muito dele, e eu uso muito ele na Câmara, sabe? Que as pessoas não perceberam ainda, sabe, Nino? Que é o seguinte, o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Bem. Você entendeu? Então não adianta você falar, porque quem muda de lado... Mas a recíproca é verdadeira, você entendeu? Né? Então, é isso que as pessoas têm que parar. Não é porque foi para o outro lado, então não presta, mas é aquele que também passou de um lado para o outro. Presta mais ou presta menos, ou não tem essa, você entendeu? Eu digo, a questão para mim, ela é ideológica. Tem pessoas que não pensam dessa forma, você entendeu? Claro, que querem uma outra agremiação, enfim, até por equívoco entrou ali, depois foi para lá. É legítimo. Aliás, é por isso que existem os partidos. Exatamente, né? É legítimo você ir para cá, entendeu? Não é legítimo fazer esse tipo de colocação, entendeu? Quem foi para lá vai se ferrar, mas quem veio para cá também não vai. Isso que não é legítimo. As pessoas procurarem aonde é melhor para elas, eu acho que isso é legítimo, viu, Nino? Não, sem dúvida. É preferível um cidadão de direita num partido de direita do que num partido de esquerda. Exatamente, entendeu? O cara falou, aqui não é minha praia não, me filiei aqui, mas eu vi que agora aqui não é minha praia, eu vou para vocês, qual o problema? Né? Bom, Sônia, vamos falar um pouquinho das eleições para encerrar a nossa conversa de hoje. É claro que assunto com a Sônia também não vai faltar, né? Isso mesmo, ela saindo da política, vai ter coisa de monte aqui, porque tem histórias, né? Acho que aqui você só está perdendo para o Barros Munhoz em termos de envolvimento político aí, né? Tá certo? Você tem declarado apoio a Alberto Mendes, né? Como é que vai ficar essa história? Quer dizer, mesmo não sendo candidata, mas agora, por exemplo, se caso ocorrer uma intervenção... Na verdade, assim, né, o Alberto sempre foi uma pessoa que eu sempre prezei muito, Alberto Mendes, tá? Como prezo Manuel Marques, enfim, eu tenho muito respeito pelas pessoas, né? Então, desde o primeiro momento, assim, eu fui, não, o Alberto se lançou pré-candidato, eu falei, era importante eu estar presente como uma figura política, né? Isso não quer dizer que nós venhamos a nos coligar, ou pode ser que sim, ou pode ser que não, mas pré-candidato eu vou apoiar todos, porque para mim isso é processo democrático, entendeu? Efetivamente, para quem vai se fazer campanha, isso a gente vai ver lá na frente, até quantos vão sobrar de tudo isso aí, entendeu? Certo. Né? Então, assim, eu fui convidada para o lançamento da pré-candidatura do Alberto pelo PDT, jamais deixaria de aceitar esse convite ou de comparecer, como fui no ano passado também,
não foi lançada a candidatura, mas quando se transformou em diretório aqui, o PDT, eu sempre vou, eu sempre apoio. A Cristina é uma pré-candidata a vereadora, entendeu? É uma mulher, e uma mulher de fibra, sabe? Então, essas coisas a gente tem que considerar, sabe? Tá certo. Mas você deve continuar caminhando com o Alberto ou existe... Claro, se ele chegar a ser candidato de fato, ou você vê possibilidade de mudança aí em função dos desdobramentos do PT? Eu tenho que ver o desdobramento de tudo isso aí, né? Até se o Roberto vai continuar, porque é aquela história, né? Você não pode falar, não, se não for ele, eu não vou apoiar ninguém, porque não é assim que funciona, entendeu? Eu vou sentar com as pessoas, inclusive, para conversar, entendeu? Para a gente ver qual vai ser a melhor estratégia. Porque é o que eu falei, eu não sou candidato na política institucional, tá? Mas na política eu vou continuar. Só não sou candidata a vereadora nem a prefeita. Entendeu? Né? A política institucional, porque política para mim não passa só pelo campo institucional. Claro, claro. Você entendeu? Então eu vou estar fazendo política como cidadã, enfim, eu vou continuar. Eu me vejo fazendo política o tempo todo. Exatamente, o seu portal é política pura. O que você fala é política, entendeu? Exatamente. Mesma coisa. Agora me diga uma coisa, quem que vai... Eu acho que o candidato governista é o Manuel Marques. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque ele tem o controle dos partidos, né? Ou seja, se o PT resolver sair candidato também, vai sair sozinho, né? Porque os demais partidos estão na mão dele. Quem vai... Agora, se ele sendo candidato, o PT não lançando candidato próprio, o PT vai perder a posição de vice? Quem poderia do PT ocupar? Não tenho a menor ideia. Quando eu falo que o PT se apequenou, olha que tamanho chegou o PT. Olha o que tamanho chegou o PT. E não ter um candidato de não ter um candidato a prefeito ou a vice. Ou a vice. Você entendeu? Acho que vai ter problemas de vereador. Pois é. Né? Aí eu só quero ver quem que vai carregar o piano dessa vez. Porque eu não vou carregar mais piano. Eu diria que no PT o nome que seria, além do seu, seria o da Letícia, né? Mas não sei como é que ela está participando. Eu acho que seria um bom nome, até pelo trabalho que ela faz. Exatamente. Ela faz um trabalho muito bacana. E para finalizar, como é que você está vendo essa questão do Dado ser candidato a vice de Paganini? Então, eu vejo isso como um dos pontos da inabilidade política do prefeito. Entendeu? Ou seja, foram uma sucessão de erros políticos que o prefeito cometeu, você entendeu? Que hoje você tem aquele grupo que começou completamente esfacelado, não tem ninguém, não há uma união, sendo que ele deveria já no início do mandato dele falar, vou começar a sentar, vamos começar a discutir, exaurir essa discussão para tirarmos um único deste grupo aqui, um único candidato a prefeito, um único candidato a vice, entendeu? A inabilidade dele é tão grande que você chega a este absurdo, seu Dado Boretti ser superintendente, presidente do SAI de Itapira e vice na chapa do opositor do atual prefeito. Certo? Né? Esse é o verdadeiro absurdo. O Partido dos Trabalhadores, eu fiquei sabendo que o seu Dado Boretti falou, e eu vou aproveitar seu espaço para falar, que pro PT ele não ia, porque ele não iria me tolerar, entendeu? Então, falou isso mesmo. O PT tem que me agradecer. O PT tem que me agradecer desse sujeito não ter ido pro Partido dos Trabalhadores. Porque você imagina ele dentro do Partido dos Trabalhadores fazendo conchavo com Barros Munhoz. Você entendeu? Então, mas essa o PT me deve. Tá certo. Você entendeu? Né? Então, eu acho que tudo isso é fruto da inabilidade política do prefeito. Ok. Bom, o nosso programa está acabando. Eu quero deixar aqui as considerações finais para a vereadora. Eu agradeço, Nino, agradeço você, a sua equipe, agradeço os internautas que participaram. Muito feliz eu vim aqui, ver quantas vezes for convidada, sempre vou achar um horário na minha agenda para comparecer, esclarecer a população e falar exatamente isso, sabe, Nino? Cada dia que passa, eu me sinto com a minha consciência do dever cumprido e bem cumprido, foi o que eu falei, eu não podia deixar um problema pessoal meu interferir numa decisão coletiva, eu sou uma pessoa pública, eu fui eleita pela população de Itapira, então, quando isso acontece, quando você se torna essa pessoa pública,
o pessoal ele não pode se sobrepor ao coletivo, né? Então, agradeço o espaço que você me deu, agradeço o que você escreveu no portal, já tinha agradecido antes, mais uma vez agradeço esse espaço aqui, estou aberta à população, qualquer dúvida, vocês sabem onde fica o meu escritório, estou sempre na Câmara também, toda terça-feira estou na Câmara, para esclarecer o que a população quiser saber, porque é verdade assim, a gente conversa olho no olho. É isso aí. Bom, eu quero agradecer a companhia dos nossos internautas, dizer que, para quem não assistiu, né, que conhece alguém, que até amanhã esse arquivo estará disponível, né, para o mundo todo. Não sei se você sabe, nós temos quase 700 cidades do Brasil que acompanham o nosso portal. Não sabia. Provavelmente são itapirenses, né? E 52 países. Que legal! Só a gente que está para esse mundo de Deus aí. Quando for viajar de novo fora do Brasil, eu vou levar meu iPad. Exatamente. E é isso aí, esse é o nosso trabalho aqui. E também dizer, né, que a nossa intenção é atuar com todos os partidos, com todos os pré-candidatos. Eu até cheguei a tentar convidar o Manuel para uma entrevista, porque parece que ele vai ser lançado essa semana, pelo menos a informação que tem, mas eu não recebi o retorno aí. Enfim, dizer que estamos abertos para todos, né? Temos as nossas convicções políticas, evidentemente, que nós não somos assexuados, né, politicamente, e nem gostaríamos de ser, né? Mas, independente disso, a gente tem que reconhecer o trabalho da vereadora, né? Obrigado. Tenho, claro, divergências políticas, elas sempre tivemos, mas eu não posso ficar calado quando eu vejo injustiças cometendo, por exemplo, contra ela. E contra nem o Totonho também eu vou permitir, porque eu acho que isso não é assim que a gente evolui, né? Exatamente. A gente tem que defender aquilo que deve ser defendido e criticar o que deve ser criticado. O pessoal aqui não entende isso, né? Fala assim, mas por que uma hora você critica e outra hora elogia? Ora, porque uma hora era para criticar, outra hora era para elogiar. Exatamente. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Acho que ou você tem que elogiar sempre ou criticar sempre. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Gostaria de só elogiar, né? Mas nem faz sempre. Parte. Mas acho que nem a gente se elogiaria o tempo todo assim, né? Bom, então, uma boa tarde a todos. Até a próxima oportunidade.